Machado de Assis. Vamos estudar agora sobre Machado de Assis. Eu gravei um vídeo sobre as principais características desse escritor, um pouco de sua vida e, principalmente, um vídeo estimulante para que você, estudante, pegue alguns de seus contos. Eu sugiro o conto A Cartomante, que é de uma velocidade narrativa, de um chocante desfecho, de um trio amoroso que vai gerar um final surpreendente. Se você não tem tempo para ler uma obra inteira, pegue um conto de Machado de Assis. O conto é como se fosse um pequeno romance, com uma estrutura caprichada, com desfechos surpreendentes, com personagens rápidos e depois, quando você tomar gosto pelos contos, leia os romances, em que você vai ter ali Machado de Assis ampliado em toda a sua linguagem, em toda a sua riqueza de informações, em toda a sua maestria em compor narrativas que vão além do tempo, que representam o homem além do seu tempo, com os seus problemas, com as suas neuroses, com a sua vida conturbada psicologicamente, com os seus desejos frustrados, o homem que pode ser eu, que pode ser você, o homem que é, na verdade, o homem interior, que é eu, que é você, que é o homem de todos os tempos, o homem universal. Então, aproveitem esse vídeo e, principalmente, usem-no como um estímulo para seus estudos pessoais sobre a obra desse grande escritor e eterno Machado de Assis. Nasceu em 1839, morreu em 1908, aos 69 anos de idade. Em 1855, publica a sua primeira poesia no jornal Marmota Fluminense. No ano seguinte, em 1856, já começa a trabalhar como aprendiz de tipógrafo, revisor e passa a contribuir em vários jornais da época. Em 1869, casa-se com Carolina Xavier de Novaes, primeira e única esposa, com a qual viveu longos anos. Esta falece em 1904. Após esse acontecimento, o escritor raramente saía de casa. A saúde, muito afetada pela epilepsia, por transtornos mentais, além de problemas na boca e nos olhos, contribuía para essa situação. O escritor morre em 1908, aos 69 anos de idade, 4 anos depois da morte de sua esposa, em sua confortável casa no bairro do Cosme Velho, número 18, na cidade do Rio de Janeiro. Ficou também conhecido como o Bruxo do Cosme Velho. A obra de Machado de Assis é dividida em primeira fase, romântica ou de amadurecimento, a segunda fase, a fase realista ou de maturidade. Não só amadureceu como escritor, mas escreveu também para leitores mais maduros. A primeira obra da fase romântica é o romance Ressurreição, publicado em 1872. A primeira obra da fase realista é o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. Eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. A linguagem de Machado de Assis, culta, sem deixar de ser elegante e acessível. Ele usava vocábulos precisos, o que contribui para o enriquecimento do vocabulário do leitor. Ele era jornalista, então a objetividade, a discrição, a ausência de excessos são marcas do seu estilo. Nas obras realistas, a abordagem da vida interior das personagens, sua psicologia, chega ao ápice. As obras realistas trazem personagens com a visão de mundo materialista, ceticista, negativista, do interesse, da loucura amena, das neuroses,
da obsessão, do egoísmo. Na obra Dom Casmurro, Bento Santiago encarna uma personagem com as características da neurose, da obsessão e do egoísmo. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas é a representação de uma visão materialista, ceticista e negativista da vida. É dele a frase. É de Brás Cubas a frase: não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Pode-se considerar que a sua produção até 1880 seja autenticamente romântica, embora de um romantismo peculiar, muito seu, bastante preocupado em traçar caracteres das personagens, em dar um perfil elaborado ao leitor. Com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, mudou o rumo de sua obra e da literatura brasileira. Não só amadureceu como escritor, mas escreveu para leitores mais maduros. Era hora de personagens mais bem elaboradas à luz da psicologia, com um perfil psicológico apurado, refletindo os conhecimentos de psicologia do autor. Personalidades complexas, absurdamente complexas, como o caso de Brás Cubas, como o caso de Quincas Borba, como o caso de Bento Santiago, o Bentinho, como o caso de Capitu. Era hora também da reformulação da narrativa do romance, com capítulos curtos, com frases curtas, com uma relação próxima ao leitor, estabelecendo um diálogo com ele. Uma análise apurada da sociedade brasileira no fim do Segundo Império. Muita análise da família. O casamento será o alvo predileto da interpretação machadiana e, dentro deste, a mulher é sobre quem recai a fina ironia de investigação do autor. Nos romances escritos após 1880, passa a acentuar certa crítica social, assumindo uma fina ironia quando focaliza questões delicadas como o casamento, o adultério e a exploração do homem pelo próprio homem. Acostumou-se a olhar por detrás das máscaras sociais, a fim de desvendar o jogo das relações sociais, de compreender a natureza humana, e as personagens são penetradas por seu afiado espírito de análise. Em outras palavras, Machado de Assis acreditava que nos indivíduos existem sempre intenções supostas para objetivos reais. É disso que resultam os atos, que se dirigem sempre para a satisfação pessoal de quem os pratica. A posição de Machado de Assis na literatura brasileira é de um reformador, não só porque revolucionou a narrativa, trazendo para ela maior verossimilhança e menos superficialidade, mas porque foi além de seu tempo, construindo narrativas com notável senso psicológico, narrativas além do tempo, além do homem de seu tempo. Narrativas além do tempo, do homem em qualquer tempo. O nome é Joaquim Maria Machado de Assis. Joaquim em homenagem ao seu padrinho, Joaquim Alberto de Souza Silveira. Maria para sua madrinha, Maria José de Mendonça Barroso. Machado de Assis teve uma infância muito difícil, venceu todas as adversidades com a sua predisposição, com a sua vocação para a literatura e para o autodidatismo. Sempre aprendeu sozinho, aprendeu francês, aprendeu inglês, destacou-se, apesar de ser um mulato, descendente de um brasileiro mulato, de uma portuguesa açoriana, e vencendo todas as adversidades que uma sociedade como a que havia naquela época, escravista, baseada na propriedade, baseada nas pessoas que tinham posse, em que o ensino até para essas famílias de posse era muito difícil. Machado de Assis superou e se tornou esse renovador da literatura brasileira e o maior escritor de todos os tempos da literatura brasileira.
Ele vai falar do mundo inteiro em escala enciclopédica, do começo da humanidade até o final, dos tempos bíblicos até os tempos modernos, passando pela Revolução Francesa. Fala de questões de política, de amor, de filosofia, de religião, enfim, fala de todos os assuntos, remotos ou próximos. Na realidade, ele submeteu a história do mundo e o mundo inteiro aos caprichos autoritários de um proprietário brasileiro, Brás Cubas e Bento Santiago, seus principais protagonistas, à moda do século XIX, da sociedade escravista, patriarcal que havia aqui. Perfil: garoto pobre, mulato, magro, doentio, franzino e autodidata. Venceu a sociedade aprisionante de sua época. Criou o homem respeitado, o maior escritor da literatura brasileira, um renovador. Não é grandiloquência, brilho, palavras de verniz. É a face exata do que foi e é Machado de Assis. Machado de Assis, o maior escritor da literatura brasileira.